risco de AVC, risco de infarto, risco de diabetes. Talvez aquele remedinho que você use, ele é evitável por um estilo de vida saudável. Ao longo da minha jornada, eu busquei ativamente o que fazer para ter mais energia, o que fazer para não ser mais o gordinho da turma. E as respostas eu as encontrei depois de uma longa jornada e entendi que uma base sólida para se ter saúde, uma base sólida para se ter energia, estão em hábitos de aço. Hábitos que na maioria das vezes são negligenciados. Hábitos que se tornam muitas vezes estranhos perante a maioria da população. É muito comum nós vermos pessoas falando que pernoitaram bebendo, fumando e talvez assistindo programas que não trazem nenhum conteúdo que acrescente nada à vida da pessoa. Isso é normal, isso é aceitável na nossa sociedade hoje. Agora, se você falar que dormiu às 8 horas, que você bebeu 5 litros de água e correu 10 quilômetros em um dia, ainda fez musculação e talvez nadou, todos vão olhar para você como se você fosse um ET. Eu estou dando um exemplo extremo, mas para mostrarem que o normal nem sempre é o ideal. É o mesmo tema de quando eu falo de avaliação laboratorial. O normal nunca, ou quase nunca, ele é o ideal. E para descobrir o ideal, precisamos de quê? De conhecimento. Conhecimento liberta. Foi o que eu descobri nessa jornada de quase 40 anos, porque eu vou fazer 41 daqui a pouco. O conhecimento nos liberta da escravidão, da ignorância. E a ignorância nos acorrenta a situações nas quais nem temos conhecimento. Muitas pessoas são acorrentadas por remédios que mal sabem que trazem malefícios, que trazem dores, que trazem muitos efeitos colaterais, e muitas dessas pessoas não sabem que um hábito ou vários hábitos podem fazer a necessidade do uso desse remédio ser eliminada. E o mais interessante, nenhum remédio substitui hábito de vida saudável. Todo mundo, mesmo os que precisam realmente dos remédios, independente do hábito, eles precisam de hábitos saudáveis. A gente está falando de sono, a gente está falando de água, a gente está falando de alimentação, suplementação, de conexão com a religiosidade. Tudo isso são temas muito até simplórios, mas que, se negligenciados, se não focarmos nesses itens, nós não vamos conseguir cumprir a meta de praticá-los diariamente. E é por isso que eu os convido para ler e adquirir o nosso livro Hábitos de Aço. Lá eu ensino tudo isso. O básico que é negligenciado, o ideal de uma rotina para se ter alto desempenho, de uma rotina para se ter plenitude, porque a maior riqueza que nós podemos ter não é financeira, não é o carro, não é a mulher maravilhosa, o homem maravilhoso, a casa, o avião, é a paz de espírito. E não tem como ter paz de espírito se entupindo de hambúrguer e dormindo mal e bebendo bebida alcoólica e rolando rede social. Impossível. Você vivencia isso. E aqui, nesse livro, nós vamos ensinar A mais B mais C de maneira muito simples, de maneira matemática, como ter uma realidade, como ter uma rotina saudável, agradável, sustentável para você. Então, adquira já, temos uma super promoção e depois me conte o que achou e o que já conseguiu implementar.